A Espada da Verdade, de Terry Goodkind, Livro 1, A Primeira Regra do Mago, Capítulo 3. A casa de Michael era uma estrutura maciça de pedra branca, bem distante da rua. Telhados de ardósia em ângulos variados se juntavam em desenhos complicados, encimados por um vitral que levava claridade ao salão central. A passagem da rua até a casa era protegida do sol brilhante da tarde por enormes carvalhos brancos, passando por trechos de gramas antes de chegar ao jardim formal, com desenhos simétricos dos dois lados. O jardim estava florido. Como estavam no inverno, quase no fim do ano, Richard sabia que as flores tinham sido cultivadas em estufas especialmente para a ocasião. Pessoas bem vestidas passeavam nos jardins, fazendo com que Richard de repente se sentisse deslocado. Certamente ele estava horrível com sua roupa de floresta suja e manchada de suor, mas não quis perder tempo indo até sua casa para se trocar. Além disso, ele estava preocupado e pouco se importava com a própria aparência. Tinha coisas mais importantes na cabeça. Por outro lado, Cailan não parecia tão deslocada. O vestido estranho e belo não denunciava o fato de que ela também acabava de sair da floresta. Considerando todo o sangue que tinham visto no penhasco Blunt, era surpreendente que ela não tivesse vestígio algum no vestido. Cailan de algum modo conseguiu ficar afastada enquanto os homens se mataram. Percebendo a preocupação de Richard quando ela disse que vinha de Midlands, do outro lado da fronteira, Cailan não tocou mais no assunto. Richard precisava de tempo para pensar e não insistiu. Então Cailan perguntou sobre Westland, como era o povo na sua cidade. Ele falou da sua casa no bosque, do quanto gostava de morar longe da cidade e que servia de guia dos viajantes que atravessaram os bosques de Heartland a caminho da cidade. "Sua casa tem lareira?" perguntou ela. "Tem." "Você usa?" "Sim, uso sempre para cozinhar", disse ele. "Por quê?" Ela deu de ombros e olhou para a paisagem. "É que sinto falta de me sentar à frente do fogo, só isso." Por mais estranho que tivesse sido aquele dia, além da dor de perder o pai, Richard gostou de ter com quem falar, embora ela procurasse esconder habilmente seus segredos. "Convite, senhor?" alguém disse com voz profunda saindo da sombra da entrada. "Convite?" Richard virou para trás para ver quem tinha falado e viu o sorriso malicioso. Richard sorriu também. Era seu amigo Chase. Apertou as mãos do guarda da fronteira num cumprimento caloroso. Chase era um homem grande, rosto escanhoado, cabelo castanho claro, sem nenhum sinal de começo de calvície, cabelo grisalho nos lados. Sobrancelhas espessas sombreavam os olhos castanhos intensos que olhavam para tudo à sua volta, mesmo quando estava falando. Esse hábito geralmente dava a impressão errônea de que ele não prestava atenção. Apesar do tamanho, Richard sabia que Chase podia ser espontaneamente rápido quando era preciso. Ele usava um suporte para facas do lado do cinto e no outro lado uma massa de batalha com 6 lâminas. O punho de uma adaga aparecia acima do ombro esquerdo e uma besta completamente equipada com dardos com pontas de aço pendia de uma correia de couro do lado esquerdo. Richard ergueu uma sobrancelha e disse: "Parece que você está disposto a defender a sua parte do banquete." O sorriso desapareceu dos lábios de Chase. "Não estou aqui como convidado." Olhou para Cailan. Richard percebeu o embaraço do amigo. Segurou o braço de Cailan e a puxou para a frente. Cailan não pareceu surpresa nem com medo. "Chase, essa é a minha amiga Cailan", sorriu para ela. "Esse é Del Brandstone. Todos o chamam de Chase. É um velho amigo meu. Estamos seguros com ele." Voltou-se para Chase. "Você pode confiar nela também." Cailan olhou para o homem grande, sorriu e inclinou levemente a cabeça. Chase inclinou também a cabeça e o assunto estava resolvido. A palavra de Richard era tudo de que ele precisava. Examinou a multidão, demorando o olhar em algumas pessoas, verificando o interesse que demonstravam nos 3. Ele os puxou para o lado, para a sombra, fugindo da luz chata do sol. Seu irmão chamou todos os guardas da fronteira. Fez uma pausa, olhando em volta. "Para a sua guarda pessoal." "O quê? Isso não faz sentido", disse Richard incrédulo.
Ele tem a guarda doméstica e o exército. Para que precisa dos guardas da fronteira? Chase apoiou a mão no cabo de uma das facas. Na verdade, para quê? Não sei. Não demonstrou a menor emoção. Raramente demonstrava. Talvez ele só nos queira para causar impacto. As pessoas têm medo dos guardas. Você tem estado no bosque desde a morte do seu pai. Não estou dizendo que não faria o mesmo nessa situação. Só estou dizendo que há algum tempo você não vem por aqui. Coisas estranhas têm acontecido, Richard. Pessoas chegam e saem no meio da noite. Michael as chama de cidadãos preocupados. Ele andou falando algumas tolices sobre conspirações contra o governo. Os guardas estão por toda a parte. Richard olhou em volta, mas não viu guarda algum. Sabia que isso não queria dizer nada. Se um guarda da fronteira não quisesse ser visto, podia estar pisando no pé da pessoa que ela nem perceberia. Chase tamborilou os dedos no cabo de uma faca, vendo Richard procurar os guardas. Dou minha palavra. Meus rapazes estão todos aí. Pode estar certo. Como você sabe que Michael não tem razão depois do assassinato do pai do primeiro conselheiro e tudo mais? Com o seu melhor olhar de desprezo, Chase disse: Eu conheço todo o lixo de Westland. Não há conspiração alguma. Podia até ser divertido se houvesse, mas acho que sou apenas parte da decoração. Michael disse que devo ficar visível. Seu rosto ficou tenso. E sobre o assassinato do seu pai? Bem, George Cypher e eu nos conhecíamos há muito tempo, desde antes de você nascer, antes da fronteira. Ele era um bom homem. Eu me orgulhava de poder chamá-lo de amigo. A raiva apareceu nos seus olhos. Andei fazendo alguma pressão. Mudou o peso do corpo de um lado para o outro e olhou em volta, antes de se virar outra vez para Richard. Intensamente. O bastante para que eles denunciassem a própria mãe se fosse o caso. Ninguém sabe de nada. E acredite, se alguém soubesse, teria enorme prazer em encerrar a conversa. Pela primeira vez, o meu método de pressionar não deu resultado. Cruzou os braços e voltou a sorrir, olhando para Richard de cima a baixo. Por falar em lixo, o que você tem feito? Parece um dos meus fregueses? Richard olhou para Cailan, depois outra vez para Chase. Estivemos no Alto Van. Richard abaixou a voz. Fomos atacados por 4 homens. Chase ergueu uma sobrancelha. Alguém que eu conheço? Richard balançou negativamente a cabeça. Chase ficou intrigado. Então, para onde esses 4 homens foram depois de atacar vocês? Você conhece a trilha que atravessa o penhasco Blunt? É claro. Eles estão no fundo do penhasco. Precisamos ter uma conversa. Chase descruzou os braços e olhou para os dois. Vou dar uma olhada, franziu as sobrancelhas. Como vocês conseguiram? Richard trocou um rápido olhar com Cailan, depois olhou para o guarda. Acho que os bons espíritos nos protegeram. Chase olhou desconfiado para os dois. Foi mesmo? Bom, acho melhor não contar isso para Michael agora. Não acho que ele acredite em bons espíritos. Olhou outra vez atentamente para os dois. E se achar necessário, vocês dois podem ficar na minha casa. Estarão seguros lá. Richard pensou nos filhos de Chase e concluiu que não queria arriscar a vida deles, mas também não queria discutir o assunto. Por isso, simplesmente assentiu com a cabeça. Acho melhor entrarmos. Michael deve estar sentindo minha falta. Mais uma coisa, disse Chase. Zed quer ver você. Está muito nervoso com alguma coisa. Diz que é importante. Richard olhou para cima e viu a mesma nuvem com forma de serpente. Acho que também preciso falar com ele. Deu alguns passos para entrar na casa. Richard, disse Chase com um olhar que teria intimidado qualquer pessoa. Diga o que estava fazendo no van. Richard não se esquivou da pergunta. O mesmo que você, tentando descobrir alguma coisa. O rosto de Chase se abrandou com a sugestão de um sorriso. Conseguiu? Richard fez que sim com a cabeça e ergueu a mão esquerda vermelha e dolorida. E a coisa morde. Os 2 homens entraram na casa do meio
Não, os dois homens entraram na casa no meio de outros convidados, atravessando o chão de mármore branco até chegar ao salão central da reunião. Colunas e paredes de mármore cintilavam estranhamente, onde a claridade das clarabóias as iluminava. Richard preferia o calor da madeira, mas Michael dizia que qualquer pessoa pode fazer o que quiser com a madeira, mas se você quer mármore, tem de contratar uma porção de gente que mora em casas de madeira para fazer o trabalho. Richard se lembrava do tempo antes da morte de sua mãe, quando ele e Michael brincavam de terra, fazendo casas e fortes com gravetos. Michael o tinha ajudado então. Richard queria fazer todo o possível para ajudar Michael agora. Conhecidos o cumprimentavam e ele respondia com um sorriso frio ou um rápido aperto de mãos. Como Cailan era de uma terra estranha, com surpresa Richard notou o quanto ela parecia à vontade entre toda aquela gente importante. Richard já tinha imaginado antes que ela devia ser importante. Gangues de assassinos não perseguem gente sem importância. Richard achava difícil sorrir para todos. Se os rumores sobre as coisas que vinham do outro lado da fronteira fossem reais, então Westland corria perigo. As pessoas que moravam no campo nas regiões remotas de Heartland tinham pavor de sair à noite e contavam histórias de gente que fora encontrada parcialmente devorada. Richard dizia que sem dúvida tinham morrido de alguma causa natural e animais selvagens haviam encontrado os corpos. Isso acontecia com frequência. Eles diziam que eram animais que vinham do céu. Para Richard, isso era apenas superstição tola. Até agora. Mesmo no meio de toda aquela gente, Richard se sentia extremamente sozinho. Estava confuso e não sabia o que fazer. Não sabia a quem pedir ajuda. A presença de Cailan era a única coisa que o fazia se sentir melhor, mas ao mesmo tempo ela o assustava. A luta no penhasco o assustou. Richard queria ir embora com ela. Zed devia saber. Ele tinha morado em Midlands antes de ser instalada a fronteira, mas nunca falava nisso. E havia também a sensação estranha de que tudo aquilo tinha alguma coisa a ver com a morte do seu pai, e a morte do seu pai tinha algo a ver com seus segredos, os segredos que o pai contara só a ele. Cailan pôs a mão no braço dele. Richard, sinto muito, eu não sabia o que aconteceu com o seu pai. Sinto muito mesmo. Com tudo o que tinha acontecido aquele dia, Richard tinha quase esquecido, até o momento em que Chase falou na morte do seu pai. Quase. Ele deu de ombros. Obrigado. Esperou que uma mulher de vestido azul com franzidos de renda branca no pescoço, nos punhos e na frente passasse por eles. Olhou para o chão para não ter de retribuir o sorriso dela se ela sorrisse. Foi há 3 semanas. Ele contou a Cailan parte do que tinha acontecido. Ela ouviu com simpatia. Eu sinto muito, Richard. Talvez você prefira ficar sozinho? Richard sorriu com dificuldade. Não, tudo bem. Já estive muito tempo sozinho. Ajuda a ter com quem falar. Com um leve sorriso, ela concordou e continuaram a andar. Richard imaginou onde Michael estaria. Era estranho ele ainda não ter aparecido. Embora ele tivesse perdido o apetite, Cailan não comia havia 2 dias. Com toda aquela comida apetitosa à sua volta, Richard pensou que ela devia ter um controle notável. O cheiro delicioso começava a fazer com que ele mudasse de ideia sobre o seu apetite. Inclinou-se para ela. Com fome? Muita. Ele a levou a uma mesa longa com comida artisticamente arrumada. Havia travessas de linguiças e carnes fumegantes, batatas cozidas, peixe seco de vários tipos, galinha, peru, vegetais cortados em tiras, grandes terrinas de sopas de repolho com linguiça, sopa de cebola e sopa condimentada, travessas com pães, queijos, frutas e bolos e barris de vinho e de cerveja. Criadas estavam sempre atentas para manter as travessas cheias. Cailan olhou atentamente para elas. Algumas das criadas têm cabelo comprido. Isso é permitido? Richard olhou também um pouco confuso. Sim, qualquer pessoa pode ter o cabelo do modo que quiser. Veja. Ergueu o braço junto ao peito e apontou, inclinando-se para ela. Essas mulheres lá adiante são conselheiras. Algumas têm cabelo curto, outras comprido, como quiserem. Olhou de soslaio para ela. Alguém manda você cortar o cabelo? Ela ergueu uma sobrancelha. Não, ninguém nunca me mandou cortar o cabelo.
é que, de onde eu venho, o comprimento do cabelo de uma mulher tem certo significado social. Isso quer dizer que você é uma pessoa importante. Dourou a pílula com um sorriso, porque o seu cabelo é longo e bonito. Ela sorriu sem alegria. Alguns acham. Só posso esperar que depois desta manhã você tenha compreendido. Nós todos só podemos ser o que somos, nada mais, nada menos. Muito bem, se eu perguntar alguma coisa que um amigo não deve perguntar, pode me dar um pontapé. O sorriso dela, com os lábios fechados, se iluminou. O sorriso de quem compartilha alguma coisa o fez sorrir também. Richard voltou a atenção para a comida e encontrou um dos seus pratos favoritos, pequenas costelas com molho picante. Pôs algumas em um prato pequeno e branco e deu a ela. Experimente isto primeiro, é do que eu mais gosto. Cailan segurou o prato com o braço estendido, olhando desconfiada para as costelas. Isso é carne de que criatura? Porco, disse ele um pouco surpreso. Você sabe, de porco. Experimente, posso garantir que é a melhor coisa que tem aqui. Convencida, ela aproximou o prato e comeu a carne. Richard comeu 6 costeletas, saboreando cada pedaço. Ele serviu os 2 de salsichas. Experimente algumas dessas também. Outra vez desconfiada, ela perguntou: do que são feitas? De carne de porco e boi e alguns temperos, não sei quais. Por quê? Há alguma coisa que você não come? Algumas, disse ela evasivamente antes de comer as salsichas. Por favor, quer me dar um pouco de sopa apimentada? Ela serviu sopa em uma bonita tigela com borda dourada e a entregou. Ele serviu sopa em uma bonita tigela com borda dourada e a entregou a ela. Cailan trocou o prato pela tigela, segurou-a com as 2 mãos e experimentou. Ela sorriu. É boa, igual a que eu faço. Acho que minha terra natal não é tão diferente da sua. Acabando de tomar a sopa, sentindo-se bem por ter dito aquilo, ela pegou uma fatia de pão, onde pôs algumas tiras de carne de galinha e trocou a tigela pelo pão. Foi para um lado do salão para comer. Ele a seguiu, uma vez ou outra trocando apertos de mão. As pessoas ocasionalmente prestavam atenção ao vestido dela. Quando chegou a um canto vazio, perto de uma coluna, Cailan se voltou para ele. Quer, por favor, me trazer um pedaço de queijo? Claro, qual queijo? Ela examinou a multidão. Qualquer um. Richard voltou para a mesa, abrindo caminho entre os convidados, e apanhou 2 pedaços de queijo, comendo um deles enquanto voltava para ela. Cailan pegou o queijo, mas em vez de comer, abaixou o braço e o deixou no chão, como se tivesse esquecido que o segurava. Tipo errado de queijo? Ela disse com voz distante. Detesto queijo. Olhava para além dele, para um ponto do salão. Richard perguntou intrigado com uma vaga irritação na voz. Então, por que pediu? Fique olhando para mim, disse ela voltando-se para ele. Lá adiante estão 2 homens, no outro lado da sala. Estão nos vigiando. Eu queria saber se estavam interessados em mim ou em você. Quando pedi o queijo, eles o observaram quando foi até a mesa e voltou. Não prestaram atenção a mim. Estão vigiando você. Richard pôs as mãos nos ombros dela e a virou para ele. Olhou para o outro lado da sala. São 2 ajudantes de Michael, eles me conhecem. Provavelmente estão imaginando por onde eu andei e por que eu estou tão mal vestido. Olhou nos olhos dela e disse em voz baixa e suave. Está tudo bem, Cailan, relaxe. Aqueles homens desta manhã estão mortos. Você está a salvo agora. Ela balançou a cabeça. Outros virão. Eu não devia estar com você. Não quero arriscar a sua vida mais do que já arrisquei. É impossível que outro Quad localize você aqui em Heartland. Ele sabia o bastante sobre localizar pessoas para ter certeza de que dizia a verdade. Cailan pôs um dedo sobre o colarinho de Richard e puxou o rosto dele para ela. Ele viu a intolerância furiosa nos olhos verdes. Ela falou devagar, num murmúrio ríspido. Quando deixei minha terra, 5 magos lançaram encantamentos nas minhas pegadas para que eles não soubessem para onde eu ia ou me seguissem, e depois se mataram para não poder contar a ninguém. Seus dentes rilhavam de fúria e havia lágrimas nos seus olhos. Ela começou a tremer. Magos! Richard ficou petrificado. Afinal conseguiu respirar, gentilmente tirando a mão dela do seu colarinho e a segurou entre as suas. Com voz quase inaudível, disse: Peço desculpas. Richard, eu estou morrendo de medo. Ela tremia ainda mais agora.
Se você não estivesse lá essa manhã, não sei o que seria de mim. Morrer teria sido a melhor coisa. Você não conhece aqueles homens. Ela tremia incontrolavelmente, cedendo afinal ao medo. Richard sentiu um arrepio. Levou Cailan para trás da coluna, onde não podiam ser observados. Eu sinto muito, Cailan. Não sei do que se trata. Você pelo menos sabe alguma coisa, mas eu estou completamente no escuro. Também estou assustado. Essa manhã, no penhasco, nunca senti tanto medo. E na verdade não fiz muita coisa para nos salvar. O que você fez, ela procurava as palavras, foi o bastante para fazer a diferença. O bastante para nos salvar. Por mais que pense que foi pouco, bastou. Se não tivesse me ajudado, não quero ficar aqui e prejudicar você. Ele apertou a mão dela. Não estarei em perigo. Tenho um amigo, Zed. Ele sabe o que fazer para que você fique segura. Zed é um pouco estranho, mas é o homem mais inteligente que conheço. Se alguém sabe o que é preciso para isso, esse alguém é Zed. Se você pode ser seguida em qualquer lugar, não adianta fugir, eles a encontrarão. Vou levá-la a Zed. Assim que Michael fizer o seu discurso, você vai para minha casa. Pode se sentar na frente do fogo e de manhã eu a levo a Zed. Sorrindo, ele apontou com o queixo para uma janela próxima. Veja isso. Ela se virou e viu Chase no lado de fora de uma janela alta arredondada. O guarda da fronteira olhou para trás e piscou para ela e deu-lhe um sorriso caloroso antes de continuar a vigiar a área. Para Chase, um quad seria divertido. Enquanto ele se encarregava deles, contava para você a história de um problema de verdade. Ele a está vigiando desde que falei sobre os homens. Ela sorriu breve e fracamente. Há mais. Pensei que estaria a salvo em Westland. Devia estar. Richard, atravessei a fronteira só com a ajuda de magia. Ela tremia mais ainda, mas começava a se controlar, ajudada pela força dele. Não sei como aqueles homens atravessaram a fronteira. Não deviam poder. Não deviam saber que eu tinha deixado Midlands. De algum modo, as regras mudaram. Trataremos disso amanhã. Por enquanto, você está a salvo. Além disso, outro quad levaria dias para chegar até aqui. Isso nos dará tempo para fazer os nossos planos. Obrigada, Richard Cypher, meu amigo. Mas saiba que se tiver certeza de que trago perigo para você, irei embora antes que seja prejudicado. Enxugou com a mão os olhos cheios de lágrimas. Continuo com fome. Podemos comer mais um pouco? Claro, o que você quer? Um pouco mais dos seus pequenos tesouros. Voltaram para a mesa e comeram enquanto esperavam a chegada de Michael. Richard se sentia melhor, não por causa do que ela havia contado, mas porque pelo menos sabia um pouco mais e porque a tinha feito se sentir segura. De algum modo, ele encontraria as respostas para o problema de Cailan e ficaria sabendo o que acontecia com a fronteira. Por mais que temesse as respostas, precisava saber. Um murmúrio se ergueu entre os convidados e todos se viraram para a entrada da sala. Era Michael. Richard segurou a mão de Cailan e a levou para perto de onde estava o irmão. Quando Michael subiu na plataforma, Richard ficou sabendo o porquê da demora do irmão. Ele estava esperando que a luz do sol incidisse naquele lugar para que pudesse ser iluminado em sua glória e visto por todos. Michael, além de ser mais baixo do que Richard, era mais pesado e menos musculoso. O sol iluminava seu cabelo castanho farto e rebelde. Usava orgulhosamente um bigode. Vestia calça branca e folgada, e sobre a túnica de mangas largas um cinto de ouro. Ali, de pé, iluminado pelo sol, Michael positivamente cintilava com o mesmo brilho sobrenatural do mármore das colunas e das paredes. Destacava-se em alto relevo sobre o fundo escuro. Richard ergueu a mão para chamar sua atenção. Michael sorriu para o irmão, olhando nos olhos dele por um momento, quando começou a falar antes de se voltar para o público. Senhoras e senhores, hoje aceitei o posto de primeiro conselheiro de Westland. Um rugido de aprovação soou na sala. Michael ouviu sem se mover. Depois ergueu os braços de repente pedindo silêncio. Esperou até haver silêncio total. Todos os conselheiros de Westland me escolheram para nos conduzir nesses tempos difíceis, porque eu tenho a coragem e a visão para nos levar a uma nova era. Há muito tempo olhamos para o passado e não para o futuro. Por muito tempo perseguimos velhos fantasmas, cegos para novas soluções.
Por muito tempo ouvimos os que procuram nos arrastar para a guerra e ignoramos os que nos guiarão para a paz. A multidão delirou. Richard estava atônito. Do que Michael estava falando? Que guerra? Não havia ninguém contra quem guerrear. Michael levantou as mãos outra vez, mas não esperou o silêncio completo. Não vou ficar parado enquanto Westland é ameaçada por esses traidores. Ele estava corado e furioso. A multidão rugiu outra vez, agora levantando os punhos fechados. Cantaram o nome de Michael. Richard e Cailan se entreolharam. Cidadãos preocupados identificaram esses covardes, esses traidores. Nesse exato momento, enquanto juntamos nossos corações para um objetivo comum, os guardas da fronteira nos protegem enquanto o exército localiza esses homens que conspiram contra o governo. Não são criminosos comuns como podem pensar, mas homens respeitados de grande autoridade. Murmúrios percorreram a multidão. Richard estava perplexo. Seria verdade uma conspiração? Seu irmão não chegara onde estava sem saber o que acontecia. Homens de autoridade? Isso certamente explicava por que Chase não sabia de nada. Michael, na faixa de luz do sol, esperou que os murmúrios cessassem. Quando falou outra vez, foi com voz baixa e calorosa. Mas isso é história. Hoje olhamos para nosso novo caminho. Um dos motivos pelos quais fui escolhido para primeiro conselheiro foi porque, como cidadão de Heartland, passei a vida toda à sombra da fronteira. Uma sombra que escureceu todas as nossas vidas. Mas isso é olhar para o passado. A luz de um novo dia sempre expulsou as sombras da noite, mostrando que nossos temores são apenas os fantasmas de nossas mentes. Devemos olhar para a frente, para o dia em que a fronteira não mais existirá, pois nada dura para sempre, certo? E quando esse dia chegar, devemos estar prontos para estender a mão amiga e não uma espada, como alguns querem. Isso só conduz à futilidade da guerra e de mortes desnecessárias. Devemos gastar nossos recursos para lutar contra um povo do qual há tanto tempo fomos separados, um povo de ancestrais de grande parte de nós. Devemos estar prontos para usar a violência contra nossos irmãos e irmãs simplesmente porque não os conhecemos? Que desperdício! Nossos recursos devem ser usados para eliminar o sofrimento entre nós. Quando chegar o momento, talvez não nesta nossa vida, mas ele chegará, deveremos estar preparados para dar as boas-vindas aos nossos irmãos há tanto tempo separados de nós. Não devemos juntar as duas nações apenas, mas as três, pois algum dia, assim como a fronteira entre Westland e Midlands desaparecerá, também desaparecerá a fronteira entre Midlands e Dhara, e os três serão um só país. Podemos esperar o dia em que comemoraremos a alegria da reunião se tivermos coragem, e essa alegria começará aqui hoje em Heartland. Por isso resolvi remover os que nos querem lançar na guerra contra nossos irmãos, simplesmente porque algum dia as fronteiras desaparecerão. Isso não significa que não precisemos do exército, pois nunca se pode saber onde estão as verdadeiras ameaças no nosso caminho para a paz, mas sabemos que não precisamos inventá-las. Michael estendeu a mão para a plateia. Nós nessa sala somos o futuro. É nossa responsabilidade como conselheiros de Westland levar a palavra por todo o país. Levem nossa mensagem de paz às boas pessoas. Elas verão a verdade nos seus corações. Por favor, ajudem-me. Quero que nossos filhos e nossos netos sejam os beneficiários do que edificamos hoje aqui. Quero traçar um caminho para a paz, que nos leve ao futuro. Desse modo, quando chegar o momento, as gerações futuras serão beneficiadas graças a nós. Michael parou de cabeça baixa e os dois punhos fechados contra o peito. A luz do sol fulgurava sobre ele. Os ouvintes estavam tão comovidos que ficaram em completo silêncio. Richard viu homens com lágrimas nos olhos e mulheres chorando abertamente. Todos os olhos estavam em Michael, que estava imóvel como uma pedra. Richard estava atônito. Nunca ouvira o irmão falar com tanta convicção e eloquência. Tudo parecia fazer sentido. Afinal, ali estava ele com uma mulher do outro lado da fronteira, vinda de Midlands, e ela já era sua amiga. Mas 4 homens tinham tentado matá-lo. Não exatamente, ele pensou. Eles queriam matar Cailan, e ele estava no caminho. Eles o mandaram ir embora, e foi ele quem decidiu ficar e lutar. Richard sempre teve medo das pessoas do outro lado da fronteira, mas agora era amigo de uma delas, como Michael havia dito. Começava a ver o irmão sob uma nova luz. As pessoas se comoveram com suas palavras de um modo com que Richard jamais tinha visto.
Michael pedia pela paz e pela amizade com outros povos. O que podia haver de errado nisso? Por que ele se sentia tão inquieto? E agora a outra parte, continuou Michael. Os que sofrem realmente à nossa volta. Enquanto nos preocupávamos com as fronteiras que nunca nos fizeram mal, muitas de nossas famílias, nossos amigos e vizinhos sofriam e morriam. Foram mortes trágicas e desnecessárias em acidentes com fogo. Sim, foi isso que eu disse, fogo. Todos murmuraram confusos. Michael começava a perder seu elo com o povo. Aparentemente ele esperava isso. Olhou de rosto em rosto, deixando crescer a confusão, e então dramaticamente estendeu a mão e apontou para Richard. Ali está! Gritou ele. Todos olharam. Centenas de olhos se fixaram em Richard. Ali está, meu amado irmão! Richard tentou se encolher. Meu adorado irmão que partilhou comigo, bateu com o punho fechado no peito. A tragédia de perder nossa mãe num incêndio. O fogo tirou nossa mãe de nós quando éramos muito jovens e nos fez crescer sozinhos, sem seus cuidados e seu amor, sem sua orientação. Não foi um inimigo imaginário do outro lado da fronteira quem a levou de nós, mas um inimigo de fogo. Ela não nos podia consolar quando nos machucávamos, quando chorávamos no meio da noite. E o mais doloroso é que isso não precisava ter acontecido. As lágrimas brilhavam à luz do sol e desciam pelo rosto de Michael. Desculpem-me, amigos, perdoem-me, por favor. Enxugou as lágrimas com um lenço. É que esta manhã ouvi falar de outro fogo que levou outra boa jovem mãe e o pai, deixando a filha órfã. Minha dor voltou e não consegui ficar calado. Todos agora estavam outra vez solidamente com ele. As lágrimas corriam livremente. Uma mulher passou o braço pelos ombros de Richard, que estava atordoado, e murmurou que sentia muito. Imagino quantos de vocês partilharam minha dor e a do meu irmão. Eu convivo com ela todos os dias. Por favor, aqueles que tiveram um ente querido ou um amigo ferido, ou mesmo morto pelo fogo, por favor, levantem a mão. Muitas mãos se levantaram, e alguns choraram alto. Aí está, meus amigos, disse ele com voz rouca, abrindo os braços. Aí está o sofrimento entre nós. Não precisamos procurar fora desta sala. Richard tentou engolir o nó que sentia na garganta quando a lembrança daquele horror lhe voltou vívida. Um homem que imaginou que seu pai o tinha enganado, enraivecido, derrubou um lampião em cima da mesa, enquanto Richard e o irmão dormiam no quarto dos fundos. Enquanto o homem espancava seu pai e o arrastava para fora de casa, sua mãe tirou Richard e Michael da casa em chamas. Depois correu para dentro outra vez para salvar alguma coisa. Nunca souberam o que, e morreu queimada. Seus gritos fizeram o homem voltar à realidade e ele e seu pai tentaram salvá-la, mas não conseguiram. Repleto de culpa e arrependimento, ele saiu correndo, chorando e gritando que sentia muito. Isso seu pai dissera uma centena de vezes, era o resultado de um homem perder a cabeça. Michael não dava importância, mas Richard levava a sério as palavras do pai. Elas criaram nele o medo da própria raiva, e sempre que se via ameaçado por ela, Richard a abafava. Michael estava errado. O fogo não matara sua mãe. Foi a raiva que a matou. Com os braços caídos aos lados do corpo, cabeça baixa, Michael falou com uma voz suave outra vez. O que podemos fazer sobre o perigo do fogo? Balançou a cabeça tristemente. Eu não sei, meus amigos. Mas estou criando uma comissão para estudar o problema e peço a todos os cidadãos interessados que nos ajudem com sugestões. Minha porta está sempre aberta, juntos podemos fazer alguma coisa. Juntos faremos alguma coisa. Agora, meus amigos, por favor, permitam-me confortar meu irmão, pois creio que lembrar dessa tragédia pessoal foi uma surpresa para ele e devo pedir que me perdoe. Desceu da plataforma e o povo abriu caminho para ele. Algumas mãos se estenderam para tocá-lo. Michael as ignorou. Richard se levantou e olhou severamente para o irmão. Todos se afastaram. Só Cailan ficou ao lado dele, tocando-lhe levemente o braço. Os convidados voltaram para a comida, conversando animadamente sobre os próprios problemas e o esqueceram. Richard ficou firme e sufocou sua fúria. Sorrindo, Michael bateu-lhe no ombro. Grande discurso, ele se congratulou. O que você achou? Richard olhou para os desenhos do chão de mármore. Por que você tinha de falar na morte dela?
Por que contar para todo mundo? Por que a usou desse modo? Michael passou o braço pelos ombros dele. Sei que foi doloroso e peço desculpas, mas é tudo por um bem maior. Você viu as lágrimas nos olhos deles? As coisas que comecei vão levar a todos para uma vida melhor e ajudarão Westland a ganhar preeminência. Acredito em tudo que disse. Temos de olhar para o desafio do futuro com animação, não com medo. E o que quis dizer com o caso das fronteiras? As coisas estão mudando, Richard. Tenho de ficar na frente delas. O sorriso desapareceu. Foi tudo o que eu quis dizer. As fronteiras não durarão para sempre. Não acredito mesmo que alguma vez precisaram existir. Nós todos devemos estar preparados para enfrentar isso. Richard mudou de assunto. O que descobriu sobre o assassinato do nosso pai? Encontraram alguma coisa? Michael tirou o braço do ombro dele. Ora, Richard, cresça. George foi um grande tolo. Estava sempre tomando coisas que não lhe pertenciam. Provavelmente foi apanhado com alguma coisa que pertencia à pessoa errada. Uma pessoa esquentada que tinha um facão. Você sabe que isso não é verdade. Richard detestava quando Michael chamava o pai de George. Ele nunca roubou coisa alguma em toda a vida. Só porque a pessoa de quem se tira alguma coisa está morta há muito tempo não quer dizer que você esteja no seu direito. Evidentemente, alguém queria essa coisa de volta. Como sabe de tudo isso? Perguntou Richard. O que você descobriu? Nada. Basta o bom senso. A casa foi completamente revistada. Alguém procurava alguma coisa. Não encontraram. Como George não quis dizer onde estava, eles o mataram. Nada mais do que isso. Os investigadores disseram que não havia qualquer sinal da presença dos assassinos. Provavelmente jamais saberemos quem foi. Michael olhou irado para ele. Acho melhor você aprender a se conformar. Richard suspirou. Tinha sentido. Estavam procurando alguma coisa. Não devia se zangar com Michael por não descobrir os culpados. Michael tentou. Richard imaginou como era possível não haver qualquer sinal dos assassinos. Desculpe. Talvez você tenha razão, Michael. Teve um súbito pensamento. Quer dizer que não teve nada a ver com a conspiração? Não foram os homens que estão atrás de você? Michael sacudiu a mão negativamente. Não teve nada a ver com isso. Esse problema já foi resolvido. Não se preocupe comigo. Estou a salvo. Tudo está bem. Richard balançou a cabeça afirmativamente. Michael agora parecia aborrecido. Então, irmãozinho, por que você está tão mal vestido? Não podia pelo menos ter se lavado um pouco? Você foi avisado com bastante antecedência. Há semanas sabia dessa festa. Antes que Richard pudesse responder, Cailan falou. Richard tinha se esquecido dela ali ao seu lado. Por favor, perdoe seu irmão, não foi culpa dele. Ele foi me servir de guia em Heartland e eu me atrasei. Peço que ele não seja desonrado aos seus olhos por minha causa. Michael olhou para ela de cima a baixo. E você é? Cailan impertigou o corpo. Eu sou Cailan Amnell. Michael inclinou a cabeça com um pequeno sorriso. Então você não é a acompanhante do meu irmão, como pensei. De onde você veio? De um lugar pequeno, muito distante. Tenho certeza de que você não conhece. Michael não contestou a afirmação e se voltou para Richard. Você vai passar a noite aqui? Não, preciso ver Zed. Ele quer falar comigo. O sorriso de Michael desapareceu. Você devia procurar amigos melhores. Não ganha nada passando o tempo com aquele velho estranho. Olhou para Cailan. Você, minha cara, será minha convidada esta noite. Tenho outros planos, disse ela cautelosamente. Michael a abraçou, pôs a mão no traseiro dela, puxou-a para ele e pôs a perna entre as pernas dela. Mude seus planos. Seu sorriso era frio como uma noite de inverno. Tire suas mãos. A voz dela era dura e perigosa. Eles se entreolharam. Richard ficou atônito. Não podia acreditar que o irmão estivesse fazendo aquilo. Michael, pare com isso! Os dois o ignoraram e continuaram desafiadores, com os rostos muito próximos, olhos nos olhos. Richard, perto deles, não sabia o que fazer. Percebia que ambos não queriam que ele interferisse. Ficou tenso, pronto para ignorar essa impressão. Você é deliciosa, murmurou Michael. Acho que posso me apaixonar por você. A respiração de Cailan era lenta e controlada.
Você não sabe nem da metade. A voz também estava controlada. Agora, tire as mãos. Michael não tirou e ela vagarosamente encostou a unha do dedo indicador na cavidade abaixo do pescoço dele. Lentamente, muito lentamente, sempre olhando nos olhos dele, Cailan começou a levar o dedo para baixo, cortando a carne. O sangue escorreu em filetes. Por um breve momento, Michael não se moveu, mas então seus olhos não mais puderam disfarçar a dor. Ele abriu os braços e cambaleou para trás. Sem olhar para os dois, Cailan saiu da casa. Richard não pôde evitar um olhar furioso para o irmão e saiu atrás dela. Fim do capítulo 3.